Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo a essa nossa transmissão ao vivo do Domingo do Alvo. Que alegria estar aqui com você. Eu não sei se o sentimento aí é recíproco, eu creio que deve ser. Então, desde já, seja bem-vindo, beijo no seu coração, tamo junto. Que bom que você está aqui no Domingo do Alvo em mais uma vez, e nós vamos começar dessa mais uma vez da melhor forma possível, chamando a melhor pessoa para fazer o que é de melhor. Então, vamos embora? Boa noite para todo mundo, vocês são especiais e por isso que eu falo, sejam bem-vindos. Pessoas importantes para esse projeto são vocês, amém? Então bora lá? Seguinte, primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Como todos os dias, como todos os domingos do alvo, como todas as noites, a gente clama a primeira presença de quem pode fazer algo no meio de nós, ok? Por quê? Por mim mesmo não tem palavra nenhuma, posso te ajudar, a verdade seja dita. O que eu vou falar para você que possa contribuir com a sua vida, com a sua história? Mas eu não posso, mas tem alguém que pode, então nós vamos clamar ele aqui para que ele possa vir falar sobre você. Tamo junto? Então vamos começar aí. Feche os olhos de onde você está, para a gente começar da melhor forma. Tamo junto. Segura aí um pouquinho, só feche os olhos, vamos começar a nossa oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, nós queremos clamar a Tua presença aqui no meio de nós, Senhor. Vem fazer algo nessa noite que possa impactar o nosso coração de uma forma, Senhor, a sair daqui com sentimento e com desejo de transformação, mudança, de acordo com as Suas palavras. Senhor, venha trazer para nós uma palavra de esperança para dias maus. Vem trazer sobre nós também, Senhor, a direção sobre que nós precisamos prosseguir rumo ao alvo, no prêmio no qual o Senhor já nos disse, sobre um prêmio eterno, que não perece aqui e que nenhum tipo de pessoa ou situação pode retirar de nós. Portanto, nós estamos aqui com o coração aberto, Senhor, à sua vontade. Nos usa aqui agora como um canal e instrumento para que a mensagem seja dita e as pessoas que estão ouvindo, que o coração possa estar aí aquebrantado, que possa estar aberto para receber essa semente como uma terra boa. Isso tudo nós queremos pedir, Deus, em nome do seu Filho Jesus, e que a presença do seu Espírito Santo possa se fazer presente e que através dele as palavras e direção seja realizada nessa noite. Amém. Tamo junto, é nóis. Vamos começar. Primeira coisa, antes de começar, eu vou te falar essa temática, esse tema de hoje é um tema muito importante e necessário para os dias atuais. Então, cara, encaminha para alguém que você conhece. Vai aí, fala assim, ô velho, entra nessa live aí, entra nesse conteúdo aí só para você entender o que Deus quer falar para você. Coloca aí um emoji de vez em quando aí e tal, que sobe aqui em cima para eu ver que você está aí comigo. Também nos comentários, escreve aí, Tiago, tamo junto, galera. Coloca aí um comentário que você acha pertinente de acordo com o que nós estamos falando. Se eu estiver decorrendo aqui, o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração uma palavra, solta no comentário aí, porque de repente a sua palavra no comentário acerta o coração de alguém do outro lado e alguém tem aí uma visão diferente por aquilo que você colocou. E é muito importante você fazer isso também. Tamo junto? Vamos embora lá? Bom, desde o início quero falar para você uma coisa, ó, a Nayara tá com a canção nova, então tá retornando a canção nova, eu tô aqui sozinho com os meninos. Se tiver alguma interrupção no meio do caminho aqui, eu tiver que socorrer eles ali, ou atender eles ali, ou dar uma ideia neles, eu volto rapidão, mas segura a onda, porque de específico, então, mas eu creio que eles vão ficar tranquilinhos ali do outro lado. Então vamos lá, então. Bom, eu coloquei, ó, em direção ao alvo, Paulo. O que eu quero tratar hoje é sobre a carta de Paulo aos Filipenses, no qual ele traz essa realidade, sabe? De que esquecendo tudo que ficou para trás, nós devemos se lançar para o novo, nós devemos se lançar para frente, acreditando, confiando que existe uma vitória sobre a minha vida e sobre a sua. Bom, eu vou te falar uma boa ideia aqui, ó. Quando a gente fala sobre... tive ontem meu alvo é Cristo em Mateus Leme, foi tremendo. Tamo junto, que bom que você gostou. Ontem eu não costumo ficar falando isso, mas eu vou falar hoje porque é extremamente necessário também. Ontem aconteceu algo no meu alvo é Cristo de Mateus Leme, quem estava lá assim como você pode falar muito bem, que foi surreal, cara, foi algo extraordinário que Deus fez de uma forma sublime. Para quem me conhece e conhece o projeto, sabe que todo final do meu alvo é Cristo a gente grava um vídeo com aquelas plaquinhas do meu alvo, gritando, meu alvo é Cristo. Ontem nós nem tivemos esse vídeo. Por quê, Tiago? Porque foi tão extraordinário que eu falei, galera, gente, isso aqui precisa ficar aqui. Quem viveu o que nós vivemos ontem, sabe o que viveu. Cara, eu não tive nem como gravar esse vídeo, que eu não tinha condição nem de fazer isso, a não ser rezar e continuar aquele momento, aquela atmosfera de fé que nós já tínhamos criado ali, e foi extraordinário. Fernandão falando aí também, tamo junto. Bom, então vamos lá, presta atenção.
Nesse momento, Paulo está falando, eu quero começar lendo aqui, que aí depois eu vou decorrendo de acordo, tá? Presta atenção. Então, capítulo 3 de Filipenses, no capítulo 13, Paulo vai falar assim, ó: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conseguido isso, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, corro em direção ao alvo, ou à meta, em vista do prêmio chamado do alto, prêmio que vem de Deus em Cristo Jesus. Então presta atenção à direção que Paulo está dando aqui, que é para a sua vida. Presta atenção no que eu estou falando aqui, só para você compreender. Se você está vivendo aí hoje um desafio muito grande, se você está vivendo hoje aí pautado no que já te aconteceu no passado, por exemplo, eu tive uma experiência negativa lá atrás e hoje isso me afeta demais, e hoje isso me atrapalha, eu vejo que hoje isso é reflexo daquilo que aconteceu, eu vejo que o respingo vem acontecendo, minha mãe, minha avó, minha tia, alguém lá fez muito mal lá atrás e está respingando em mim, sabe? Todas essas coisas que a gente acarreta e atrela no tempo presente com algo que aconteceu lá atrás, Paulo está falando sobre isso aqui também, sabe? Eu quero trazer nessa tratativa na diferença da realização que você precisa entender, que todos os dias você tem e não compreende, no que diz respeito a você desconectar com o que aconteceu em passado e ajeitar sua vida para frente no que Deus pode fazer. Bom, diga-se de passagem, Deus pode fazer nova todas as coisas. Deus pode fazer tudo. Por exemplo, vamos supor que hoje aqui, nessa live, tem pessoas que estão com uma dívida muito alta, não tem como pagar, já está desesperado, essa dívida já tem aí pessoas envolvidas que, sabe, perigosas. Eu estou dando um exemplo esporádico, tá? Alguém aqui está vivendo uma situação de enfermidade muito grave e não tem jeito mais e etc. Em qualquer que seja essa situação que você estiver vivendo, em qualquer que seja a dificuldade que você está enfrentando, ela pode ser transformada. A gente sabe que Deus pode todas as coisas, só que você age como se não tivesse. Presta atenção. Você fala assim, Deus existe, beleza? A grande maioria das pessoas que estão aqui agora conosco, elas entendem que Deus existe. Deus existindo, elas compreendem que Deus é poderoso também na teoria. Presta atenção sobre fé teórica e sobre fé prática. E na teoria eu sei que Deus existe, na teoria eu sei que Deus é bom, na teoria eu sei que Deus pode todas as coisas, na teoria eu sei que Deus pode mudar a minha vida. Mas quando isso começa a ser uma dificuldade de ótica, eu desacredito dessa realidade como verdade absoluta. Por exemplo, você está aí hoje, não sei qual que é o desafio que você está enfrentando, amanhã é segunda-feira e começa tudo de novo. E aí você fala, cara, eu estou numa condição aqui, Tiago, que sei lá, cara, é só um milagre. Então é exatamente isso. Só que você acredita nesse milagre? Não. Aí você tem uma interrogativa, você tem um pé atrás, tipo, não, será que vai dar? Quando você fala, será, é porque você já colocou, sabe, uma impossibilidade de acontecer. O que é a fé? A fé é você acreditar e ver o invisível. É você tornar as coisas que ainda não têm condição de ser vista na ótica como realidade. Como tantos personagens da fé fizeram e viveram dessa mesma dimensão. Eu quero perguntar para você retoricamente hoje, você acredita que o problema da sua vida pode ser mudado só pela atmosfera do sobrenatural do que Deus pode fazer na sua vida? Sabe, sem você ficar interferindo demais? Porque você tem que fazer a sua parte, você tem. Só que você não faz a sua parte direito e ainda fica aborrecendo quem consegue fazer. Se você fizesse só a sua parte, estava suave, só que você ainda consegue, além de não fazer a sua parte, piorar a situação de quem pode fazer a parte dele, e esse é o sobrenatural. Então presta atenção, eu preciso me mover da seguinte forma, eu preciso fazer o que é possível para mim e deixar o impossível com quem pode. Só que o possível para mim nem sempre é o que eu estou fazendo. Sabe, você não busca resposta. Como é que você sabe? Eu estou fazendo, já estou tal, eu estou procurando um emprego básico, pré-requisito, pelo menos fazer um currículo e entregar, beleza. Estou procurando uma namorada, pré-requisito, pelo menos eu estar aberto, disposto e buscando isso, mas de uma forma certa. Eu posso estar fazendo o currículo errado e fazendo as entrevistas erradas, e aí não vai dar certo. Embora eu esteja fazendo a minha parte não está sendo bem feita, não está sendo feita da forma que deveria. Eu estou buscando um namorado e uma namorada, mas eu estou nos lugares errados, fazendo a coisa errada e na hora errada, ou seja, eu vou atrair o que verdadeiramente não era para ser atraído. E aí isso entra a sabedoria, de compreender que os planos de Deus são diferentes que os nossos. Logo, eu preciso entender que se o plano é dele, eu quero que a vontade dele, você vive falando assim, que a vontade de Deus seja feita na minha vida, mas você nunca pergunta para ele qual é.
ou você nunca quer ouvi-la. Porque o que diz respeito ao ser humano é: eu quero que a vontade de Deus seja feita, desde que a vontade dele seja parecida com a minha, desde que a vontade dele seja o que eu gerei como expectativa. Mas não é assim que vai rolar, mano. De verdade, não é. Não é sobre as minhas expectativas que eu gero, é sobre uma verdade do que ele já falou. E acha, sabe, eu acho que é certo. Não, ele tem certeza. Deus não acha, Deus sabe. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Não tem nada que para Deus é novidade ou que ele tem que aprender com uma atualização. Por exemplo, se tem pessoa aqui que é médico, se tem pessoa aqui que talvez ali é mecânico, se tem alguém aqui que trabalha, por exemplo, em uma condição de professor e tal, sabe que vira e mexe você vai precisar atualizar o que você fez. Você já formou? Já. Você tem uma graduação? Tá. Mas, mano, a parada é a seguinte, o negócio é tão, sabe, um ciclo tão rápido que gira e depois vem uma coisa nova que você fala, pô, cara, eu sabia isso, agora eu não sei mais. Aí o que você precisa fazer? A atualização disso é de entender que a fé caminha sobre passos de onde eu não vejo. E qual que é o resultado? É se você não desistir. Irmão, nunca ninguém vai conseguir nada sem desistir. Quer dizer, desistindo, né? Nunca ninguém consegue nada desistindo. Você já viu alguém falar, não, o cara desistiu, mas conseguiu. Não, mano, você precisa tentar. Essa é a condição. Eu preciso tentar e tentar. Uma hora vai acontecer. Eu fazendo a minha parte no natural, de forma sábia, existindo sabedoria sobre o que eu estou fazendo e esperando no Senhor. Espera no Senhor. Aí é o seguinte, eu tenho que ser cauteloso no que eu vou falar aqui agora. Mas bom, existem pessoas esperando no Senhor, mas a verdade é que elas estão esperando o que nem sabe que precisam, que querem ou que pode ser feito. Por exemplo, você está esperando um namorado. Quem é o seu namorado? É o que você já gerou como expectativa. O que você quer? Você quer aquele cara no cavalo branco que vai chegar, vai descer com todo educado, delicado, vai falar com você, tudo bem, tal, vou abrir a porta do carro para você entrar, aí tá legal, vou te trazer um buquê de flor e, sabe, um negocinho de chocolate, te falar palavras dóceis, falar o que você gosta e etc. Só que a verdade é que muitas das vezes não vai ser assim que vai vir no formato. Talvez vai vir num formato diferente para que você entenda que nem tudo do jeito que você quer e é você que precisa lapidar junto com Deus. Ninguém muda ninguém, mas a sua forma de tratar e agir pode mudar as pessoas. Por exemplo, você quer convencer pelas forças das palavras. Por que os casamentos acabam rápido demais? É porque sempre você está olhando por uma ótica de felicidade. Alguém é obrigado a te fazer feliz. Algo que você compra. Por exemplo, comprei um carro. Aí, exemplo, eu dou 1, 2 voltas no carro e ele está me fazendo feliz porque é novidade. E a partir do momento que ele não me traz mais felicidade por não ser mais uma novidade, eu quero o trocar ou eu não quero mais contar com um prêmio de vitória, porque para mim já desgastou, eu já sei que aquilo é meu. E aí, se você deixar suas relações serem assim, e aí eu digo sobre a de Deus também, eu vou entrar na interpessoal e também vou falar sobre a de Deus. Se as relações interpessoais você tem uma tratativa como benefício de felicidade, daqui a pouco você vai ter o sentimento de autoridade e propriedade sobre aquilo ou sobre as coisas, e aí já era, entende? Então o que você tem que fazer? Cara, eu preciso entender o seguinte, se eu tenho uma direção nova, aí vamos lá, eu desconecto com o que ficou para trás e persigo, continuo, seja resiliente e persistente no alvo, aonde que eu quero. Por isso você tem que focar. Por que o nome do projeto Meu Alvo é Cristo? É porque eu preciso focar em Jesus e é nele que eu tenho que lançar todos os meus dardos, é nele que eu tenho que olhar a direção. O que é, na verdade, um foco? Foco não é nada mais, nada menos, por exemplo, essa câmera agora está focada, ela está te dando uma imagem nítida aqui de mim, eu falando para você está vendo de uma forma nítida, porque a câmera está focada. Se a câmera estivesse desfocada, você veria tudo embaçado, porque não está dando foco. O que é o foco? É a capacidade de eu enxergar o que eu quero. Presta atenção que eu vou te falar. O foco é a capacidade de enxergar o que eu quero do outro lado. Ou seja, se eu tenho uma meta... Qual que era a meta de Paulo? Para ser bem específico aqui, para você entender. A meta de Paulo era o céu. E ele deixou muito específico nisso. Ele falou várias vezes em todas essas cartas aqui para trás, Coríntios, Filipenses, todas aqui, todas.
Tessalonicenses, todas, ele falou o seguinte, que a meta dele era ir para o céu. Como é que você sabe, Tiago? Porque ele falou assim, ó, eu considero todas as coisas como perca diante da presença do Senhor. Perdi um tanto de coisa e eu considero como esterco diante da presença dele. Depois ele fala, você vê com muito, com pouco, nada disso importa, tudo posso naquele que me fortalece. Eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, recebo agora a minha coroa, ou seja, o que eu queria, eu estou aqui, estamos juntos, é nós. É isso que eu quero. E ele perseguiu até o final. Sabe, o que Paulo fez? Quando ele era Saulo, ele perseguiu os cristãos. Por quê? Porque ele defendia a lei. Ele defendia o que ele foi criado dentro de um contexto judeu. Aí depois ele compreende que Jesus é o Senhor e ele precisa levar essa mensagem. Agora ele começa a defender. Como? Com a vida. Ele era preso, ele era perseguido, ele passava dificuldade, nem por isso ele arredava o pé. O problema é que você desiste muito fácil e rápido das coisas. Eu vou me envolver nessa parada para gerar um contexto no plural. Nós nos envolvemos com algo e desistimos muito fácil do propósito, chamado e tal. E por quê? Onde que tem que estar o meu foco? Aí tá, vem cá. Ele persiste no foco. Onde que era o foco? No caso dele, era o céu, era Jesus, ele se apaixonou com Jesus. A minha pergunta que eu te faço hoje, qual é o seu foco? Agora, a verdade é, se eu preciso e sei que o meu foco está em alguma coisa que eu quero, eu preciso continuar, mesmo que o resultado de agora não seja parecido com o que eu quero. Se eu me mover pelo resultado atual, eu vou levar ferro e vou parar, porque o resultado atual não dá o prêmio ainda. Você precisa completar a corrida. Aí, eu quero um namorado. Aí eu estou esperando 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano, 2 anos, não veio. Aí o que eu faço? Desisto. Aí eu já começo a meter o louco. Eu já vou e começo a sair com todo mundo, começo a ter várias coisas. Então, preste atenção. Eu preciso focar e esse foco me dá sustância para ficar firme no processo. O que faz alguém permanecer no processo difícil? É o foco, é o sonho. Por exemplo, José do Egito. O que manteve José do Egito durante 14 anos até chegar lá em ser governador? Era o sonho. Deus tinha dado um sonho para ele, em o sol, a lua, 11 estrelas, o feixe dos irmãos se curvando diante dele, ou seja, ele tinha um sonho, ele tinha uma meta, ele tinha um foco, ele tinha uma direção, ele tinha uma palavra. Só que durante 14 anos ele viveu uma coisa diferente da promessa, e que se dane para ele. Ele tinha promessa, ele ia seguir até chegar lá. Agora, para você, onde que é, ou qual é, ou como é o seu foco? Aonde você quer chegar? De verdade, onde você quer chegar? Tem gente que começa a caminhar com Deus, já vi um tanto de gente fazer isso. Eu vou começar com algo. E aí no meio do caminho desiste. Eu tô te falando. Talvez você entrou aqui agora, mas quando eu comecei o perfil do Meu Alvo em Cristo, não tinha ninguém. Quando eu comecei no campo digital, embora eu já era atuante no campo físico, de presencial há muito tempo, isso aqui era uma realidade que não ia acontecer. Isso aqui era uma realidade que ninguém acreditava. Isso aqui era uma realidade que era perda de tempo. Até hoje continua sendo para muitos. Até hoje continua sendo uma perda de tempo, mas para mim não é. Por quê? Porque o meu foco está onde? Não é sobre o resultado, nem atual e muito menos futuro na ótica e na percepção humana. O meu resultado, o meu foco, a minha direção está em alguém que chamou. Por exemplo, alguém que me faz esse chamado me garante o resultado. O resultado não é aqui, o resultado é daqui a pouco. Quando eu partir daqui, aí sim eu vou receber o que ele prometeu. Paulo também entendeu isso. Agora, eu te falo o seguinte, você precisa esquecer do seu passado. Cara, de verdade, deixa eu entrar nisso aqui mais a fundo aqui. Tem gente presa a condições passadas, você não consegue esquecer isso. Isso entrou na sua cabeça, no seu coração, na sua mente, na sua alma de uma forma que está impregnado. Ei, o seu último namorado, a sua última namorada, a traição que você sofreu, a última decepção que você teve, o casamento que não deu certo por causa de alguma coisa. Cara, deixa eu te falar, isso não é uma realidade que vai te perseguir pro resto da vida, é só se você deixar. Sabe, e por que isso está te perseguindo até hoje? Está te corroendo, te consumindo, você não consegue ser feliz, você não consegue achar uma saída. Por quê? Porque você está trazendo isso. Não tem ninguém te aprisionando a isso, é você que traz o sentimento, mano. É você que agarrou isso, colocou na aba do seu pé, trazendo essa parada, sabe? Até chegar em você. Não, velho. Você precisa esquecer isso. Chega, não dá mais. Isso é um monstro que está te seguindo há muito tempo. Chega, para, velho. Libera isso. Se é um perdão que você precisa dar, joga para fora e fala, galera, perdoa, eu estou te perdoando, eu peço perdão, não quero saber disso, não quero te carregar, já era.
As pessoas me traíram, Tiago, eu não posso perdoar. Jesus traiu Pedro, Jesus traiu Judas, Jesus... Cara, Pedro negou 3 vezes. Jesus foi atrás dele de novo. E aí ele falou, ainda com esse mesmo Pedro, no qual ele vai atrás dele, antes disso ele tinha falado 70 vezes 7. Quando ele pergunta quantas vezes que ele tinha que perdoar. Sabe, você tem que esquecer isso, cara, desconectar. Quando Paulo está falando aqui, ó, esqueço, eu vou ler para você mais uma vez o versículo 13, só para você entender que ele está falando sobre isso, cara, sobre liberar perdão. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha conseguido isso, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás, primeiro ponto, esquece do que ficou para trás, vírgula, e avançando para o que está adiante, presta atenção, para aí, rapidão, tem coisa que já está pronta, tem coisa que Deus já liberou sobre você, tem coisa que Deus já está só esperando você cortar essa fita que te atrela ao passado, para você enxergar à frente, cara. Você não está conseguindo ver um futuro extraordinário que Deus está desenhando e desenvolvendo para você, porque você está arrastando esse passado. Até que dia que você vai viver com isso? Até que dia que você vai carregar esse peso, esse monstro com você? Para onde você vai? Ele nem existe mais, ele nem faz parte mais da realidade, da percepção da outra pessoa, e você está carregando isso ainda, cara. E aí Paulo está falando aqui, ó, esquecendo das coisas que ficou para trás, já não importa mais, eu prossigo nas coisas que estão adiante. Então, presta atenção, a visão de futuro que eu tenho, ela só vai ser clarificada para mim quando eu esquecer desse passado que já não representa mais. E aí eu prossigo em busca do alvo, em busca do foco, em busca do que eu quero, em busca do que Deus tem para mim. Mas o pré-requisito é esse. Por que você não avança? Por que você não consegue chegar em lugar nenhum? Por que você não consegue acabar nada que você começa? Por que você não consegue conquistar nada? Por que você não consegue conquistar ninguém? Por que nenhum relacionamento seu vai para frente? Porque sempre você está trazendo a velharia. A velharia não dá certo, mano. A velharia não dá mais resultado. A velharia não faz mais parte. O que te trouxe até aqui não te eleva mais para o próximo. Esquece e vão começar de novo. Se até aqui algumas coisas também deram certo, você está tentando fazer isso de novo, mas o tempo mudou e agora não vai dar mais. Eu estou falando para você que o seu passado não é só sobre coisas ruins, mas coisas boas também. Se você tentar trazer coisas do passado que deram certo, que foi legal, mas elas estão num tempo diferente, com pessoas diferentes, que não vai dar mais certo, você vai tentar investir, insistir numa coisa que você acha que é legal, porque lá atrás foi, numa hoje que não é, e não vai dar certo. Por isso eu preciso ter a direção de Deus, por isso que eu tenho que ter a resposta de Deus, por isso que eu tenho que conversar com Deus, por isso que eu tenho que perguntar para Ele e ouvir dele o que é que eu tenho que fazer. Senhor, o que quer que eu faça? Como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu já sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vai dar. Por que os fariseus, os saduceus, os escribas e principalmente os judeus fariseus, por que esses caras não conseguiram engolir Jesus? Por que esses caras não conseguiram afeiçoar Jesus? Por que esses caras não conseguiram seguir Jesus? Por que esses caras literalmente mataram Jesus? Porque eles não conseguiram entender que o que eles carregavam até agora não faz parte mais. A lei continuava e Jesus disse, eu não vim abolir a lei, mas tinha coisa que eles precisam entender que o plano agora era o que Deus realmente queria estabelecer a partir da nova aliança, a partir de Jesus, entende? Tem pessoas que até hoje estão presas lá atrás, onde tudo era na estrutura antes de Jesus, mas ele veio com uma nova aliança, trazendo uma nova realidade, trazendo uma nova perspectiva e trazendo uma nova promessa e proposta de vida. Só que tem pessoas que continuam inserido lá atrás, onde todas as situações que foram inseridas para Moisés, na dureza do coração daquela época, as pessoas ainda continuam vivendo aquilo, sendo que Jesus diz para eles, o que Moisés falou? Moisés falou que eu poderia dar uma carta de recomendação para essa mulher aqui, o que você fala, Jesus? E eu falo para vocês o seguinte, quem não tiver pedra, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, e todo mundo foi embora. O que ele estava falando? Gente, a dureza do coração daquela época. Jesus responde assim, quando ele vai falar sobre o divórcio. Jesus, o que você fala, mestre, sobre o divórcio? Porque na carta, na lei, Moisés deu essa direção. Se uma mulher fosse pegando adultério, podia escrever uma carta, entregar e dispensar ela. Jesus fala, em verdade eu vos digo, aquele que se unir a uma mulher e se separar,
e se unir em outra, comete adultério. Aí ele está falando o quê? Por que que naquela época Deus deu aquela direção para Moisés? Por causa da dureza do coração daquela época. Jesus é específico nisso. Tiago, não, isso aí é muito relativo. Não, irmão, não é relativo, é a verdade absoluta que está escrito aqui, no que Jesus, do que diz respeito ao que Jesus falou. Foi ele que falou isso. Então você precisa entender, cara, que tem coisa que você vai precisar compreender que seu passado já não é mais referência. Seu passado já não é a atualidade. A atualidade, você precisa compreender que você precisa perguntar para Deus qual é a direção, qual é o propósito, qual é o plano e como é que você tem que fazer. E aí fica mais assertivo. E aí fica mais fácil lidar com a condição. Agora, enquanto eu viver na velharia do passado, na expectativa que eu tenho do futuro, mas correspondendo com o que eu trago do meu passado, você não vai avançar nunca. O seu relacionamento que foi abusivo, o seu relacionamento que foi uma decepção, a pessoa que te traiu, ela está com você hoje? Não. E ela não vai estar, se Deus quiser. Porque se não foi bom lá atrás, por que você está sempre tentando relembrar de uma coisa que seria legal no passado? Por exemplo, quando você está num novo relacionamento e esse relacionamento dá errado em uma área que lá no seu anterior era boa, mas o seu relacionamento era um relacionamento abusivo, complexo e que houve uma ruptura. Você vira e fala assim, nossa, o meu outro relacionamento era muito melhor nessa área. Se era muito melhor, por que você não ficou com ela? Se era muito melhor, por que você não está com ele? Logo, uma vez que você não está com ele, é porque não era o melhor, porque nenhuma folha cai do céu se não for a vontade de Deus. E se não foi a vontade de Deus de vocês estarem juntos ou estarem juntos agora, entende que para de fazer referência no que ficou como sendo o melhor. O melhor é o tempo atual, por pior que ele seja. O melhor é o hoje, porque o hoje é o único tempo que eu posso fazer alguma coisa. Hoje é o único tempo que eu posso mudar algo. Hoje é o único tempo que eu posso fazer alguma coisa diferente. Agora você insiste em falar que o seu passado foi melhor ou pior, que o seu passado pior reflete no hoje. Irmão, esquece essa parada. O que eu mais vejo gente falando, nossa, eu estou vivendo algo hoje que eu tenho certeza que é macumba que alguém fez para mim. Eu tenho certeza que é um trabalho que alguém fez para mim lá atrás. E eu não consigo sair disso, eu não consigo prosperar, eu não consigo namorar, eu não consigo ir para frente. Aí eu vou ler de novo aqui para você o que está escrito no versículo 13 do capítulo 3 de Paulo. Vamos lá de novo. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenho conseguido isso, vírgula, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me do que ficou para trás e avançando em diante, eu corro em direção à meta, em vista do prêmio ao chamado do alto, prêmio que vem de Deus em Jesus Cristo, ponto final, amém. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço, que eu sou capaz de imaginar. Agindo Deus em meu favor, quem poderá impedir o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai lá no Salmo 90. Cairão 1.000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, 30.000 num lado, 60.000 do outro. Eu estou parafraseando para você entender. Você não será atingido. Uma coisa nova o Senhor está fazendo. Eis que a esperança se renova todas as manhãs. Aqueles que confiam no Senhor revigoram as suas forças. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em meu favor, quem poderia impedir o seu agir? Se o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual parte que você não entendeu, cara? Qual parte de que um trabalho externo, de que um trabalho espiritual, de uma influência e uma força maligna e negativa pode ser cortada se você elevar a sua mão e os olhos para o céu e falar, Senhor, eu hoje rompo com o meu passado. Senhor, eu hoje rompo. Se alguém fez algo por mim, falou algo por mim, trouxe um trabalho, algo espiritual negativo, pelo seu sangue poderoso e pela força do meu batismo, com a autoridade do céu, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você, eu renuncio toda e qualquer força contrária à minha vida em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. Para a liberdade que Cristo te libertou. Irmão, Jesus morreu na cruz por você, para que ele pudesse fazer uma coisa nova em você. Então entende uma coisa, se você não esqueceu o seu passado, se você não esqueceu o que ficou para trás e focar no que está lá na frente, esquece. Você vai continuar onde é que você está. Uma coisa eu quero te falar também com propriedade. Se você
esquecer o seu passado também, mas não focalizar no futuro, aonde Deus está te chamando, também não vai adiantar. Então, entende? Não é uma via sobre só condição de esquecer. Além de você esquecer o passado, como Paulo nos traz aqui uma proposta, você precisa também focar lá na frente, no alvo, aonde as coisas estão te esperando em Cristo Jesus. No caso de Paulo, ele não está falando sobre um carro novo. No caso de Paulo, ele não está falando sobre conquistar uma casa. No caso de Paulo, ele não está falando sobre um casamento. No caso de Paulo, ele não está falando sobre um noivado. No caso de Paulo, ele não está falando sobre bens. No caso de Paulo, ele está falando, concluindo no versículo 14, dessa forma assim, ó. Corro em direção à meta, em vista do prêmio ao chamado do alto. Prêmio que vem de Deus em Cristo Jesus. Chamado do alto. Bate no seu peito aí do outro lado aí e fala assim, olha, eu tenho um chamado do alto. Ei, irmão, de verdade, por que eu insisto aqui? Por que eu continuo a gritar para você entender isso aqui? É porque eu sei a força que você carrega, sabe? Eu sei o tamanho do chamado e propósito que Deus colocou em você. E eu também sei que você está desistindo dele. Eu também sei que você está abrindo mão disso. Eu também sei que você está deixando isso no qual é tão claro e específico por uma dificuldade. Irmão, presta atenção. Uma batalha não pode impedir o seu resultado de vitória. Quando Davi entra no campo de batalha com Golias, ele sai vitorioso. Por quê? Porque ele, presta atenção, sem nenhuma ótica e sem nenhuma condição de vencer, ele vence pela palavra. O mais interessante de tudo é que a palavra diz que Davi corta a cabeça de Golias, só que ele não tinha uma espada. Olha aqui, olha para mim que eu quero falar isso aqui para você forte. Davi não tinha uma espada, mas a Bíblia diz que ele cortou a cabeça do gigante e saiu com ela do campo de batalha. Minha pergunta para você é, qual espada que ele usou? Porque se ele cortou a cabeça de Golias, ele precisou usar uma espada. A minha pergunta para você hoje é, qual espada Davi usou sendo que ele não tinha? E a resposta é a do próprio Golias. Entende que o Senhor, ele vai te entregar os seus inimigos, teoricamente, do que você pensa? A palavra de Deus, existe uma promessa assim, ó. Eu te colocarei num banquete na presença dos seus inimigos. A Bíblia diz assim, ó. Prepararei para você um banquete na presença dos seus inimigos e não vai pedir licença para ninguém. Então entende uma coisa, os seus inimigos também verão sua vitória, os seus amigos também verão sua vitória, a sua família também verá a vitória, porque a única forma dessas pessoas cabeça duras entender que Deus é através da glória que Ele vai fazer na sua vida. Então Deus está permitindo com que problemas hoje apareçam, porque Ele já tem tudo formalizado para te levantar nesse problema, para te curar nesse problema, para através dessa cura e desse levante nesse problema, pessoas que não acreditavam nele vão começar a acreditar através da sua vida. Só que se você desistir no meio do caminho, você atrapalha o plano dele. Entende, irmão? Toda vez que você pensa em colocar um ponto final na sua história, tem gente aqui nessa live aqui agora não se manifesta. Você já pensou em tirar sua vida? Você tentou fazer isso essa semana? Você pede a Deus para você morrer todo dia? Você pede a Deus para morrer toda semana? Só que você entende uma coisa, se você desistir e colocar um ponto final, você não está pondo um ponto final só na sua história, mas você está pondo um ponto final no milagre que Deus vai fazer na sua vida para restaurar outras pessoas. Aí, irmão, é muito simples, eu vou te explicar. Existe uma promessa de vitória na sua vida para resgatar outras pessoas. Se você desistir dela, você desiste também de outras, sem querer, querendo, de uma forma direta. Entende uma coisa? Você não foi chamado para desistir. A Bíblia diz que Deus colocou em você um espírito forte, não um espírito fraco, de medo. Um espírito de fortaleza, diz o Senhor. Dentro de você existe o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, um Espírito forte. Deus te escolheu, irmão. Eu não estou aqui falando algo para te motivar. Eu não estou nem aí para emoção. Eu não estou aqui para falar algo que possa trazer um sentido legal para você. Não, eu estou falando sobre uma voz profética. Eu estou falando debaixo de uma direção. Eu estou falando debaixo da autoridade do Espírito Santo para você. Nessa noite, do dia 18 de fevereiro de 2024. Ei, irmão, que dia que você vai entender? A sua vida é preciosa.
que você carrega frutos do céu, que você carrega sementes do alto, e Deus não vai desistir de você, embora você já tenha desistido, embora você já tenha se cansado. Eu sei, você está cansado, você está exausto, as pessoas estão te derrotando, as pessoas estão te traindo, as pessoas estão te decepcionando, o seu chefe está, causando um inferno na sua vida, a sua família, a sua sogra, o seu ex-marido. Cara, eu quero te falar uma coisa, presta atenção e olha para mim. Foi ele que disse, Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, eu vos aliviarei, eu vos darei refrigério, descanso em mim, em mim. A garantia é essa, cara. Você está cansado, eu entendo. E eu sei, você tem direito de descansar, mas não é de desistir, entende? Alguém cansado descansa, não desiste. Alguém cansado se retira para poder voltar forte, não desiste e põe um ponto final. Para, cara. Para de desejar a morte. Isso é uma tentativa de investida do inferno sobre a sua vida, cara. Para tentar frear o que Deus já falou sobre você. Tentar frear o que Deus já depositou em você. Não existe fracasso, não existe derrota. Você não foi criado para isso, Deus nunca errou. Entende uma coisa, Deus é perfeito. Logo, foi Deus que te criou, uma criatura perfeita. Então, qual é o seu medo de não dar certo? Você acha que Deus ia gastar tempo te criando para não dar certo? É perda de tempo. Você acha que Deus ia gastar tempo gerando vida em você todos os dias para você ser um fracasso? É perder tempo, e Deus não perde tempo, irmão. Deus, ele não dá, um ponto sem nó, não. Deus sabe o que ele está fazendo. E se todo dia ainda ele continua investindo em você, em ar, oxigênio, seu coração pulsando, batendo, seu cérebro oxigenando, se Deus ainda gasta tempo com você, é porque existe uma palavra sobre a sua vida, é porque existe um cenário ainda para acontecer. Deus não perde tempo. Então, se ele ainda continua investindo e insistindo em você, é porque ele sabe que você já é vitorioso e vitoriosa nele. Só que você se esqueceu dessa parada, só que você deixou o inimigo camuflar sua verdadeira identidade. Você é filho amado de Deus e querido, imagem e semelhança dele. Essa é a sua identidade. Para de ouvir o mundo, para de ouvir o que as pessoas estão fazendo, para de ouvir essa música sertaneja que diz sobre que você vai ser corno, que você foi traído, que a melhor coisa é beber para esquecer os seus problemas, e aí tá tudo certo, e aí você envolve, e aí você envolveu com outro, e aí você chegou em casa e pegou ele. Não, irmão, olha para o céu, irmão. Como o salmista nos diz, para o monte eu elevo os olhos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Esse é o seu socorro, esse é o seu resgate, essa é a sua palavra de direção. Para de aceitar qualquer coisa, mano. Para de aceitar qualquer migalhinha para tentar mascarar um sentimento que você tá. Você tá muito triste, você tá chateado, o que você vai fazer? Deu sexta-feira, você vai pro boteco, enche a cara, usa droga e tem relação, e tá tudo certo. Você esqueceu por um determinado momento, só que aí lá embaixo o inferno está batendo palma te falando parabéns, porque exatamente isso vai trazer mais problema, mais dificuldade, mais dor, e é isso que nós queremos. O tempo todo o inferno quer te afastar de Deus, quer te afastar da graça, quer te afastar do propósito, quer te afastar do amor, e sem amor nada tem jeito. Paulo diz, você pode ter esperança, você pode ter caridade, você pode ter o que você quiser, mas se você não tiver amor dentro do contexto também de caridade, incluir esse amor, nada adianta. Ainda se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse a língua de qualquer uma, se eu falasse todas as linguagens hoje, de todo o universo, não adiantaria se eu não tivesse amor. Então presta atenção, o inimigo quer o tempo todo tirar do seu coração o amor, plantando o quê? Uma semente de que não dá certo, não existe, ninguém presta, você não confia em mais ninguém, você não deposita mais confiança em ninguém, você tem o rabo preso com todo mundo. Irmão, olha para si, oxigena seu cérebro, metanoia, mudança de mentalidade. Se tiver de guardar algo, guardar o vosso coração. O que é? O seu entendimento, a sua inteligência, o seu pensamento. Então, olha para dentro de si, respira, dá tempo para o seu cérebro. E aí dentro disso, deixa Deus. Por que todas as vezes, presta atenção que agora eu vou meter uma aqui que vai explodir a sua cabeça no meio, presta atenção. Por que todas as vezes que você está cansado, triste, exausto, todas as vezes que você está a ponto de explodir, qual que é o exercício prático de se fazer? Respira. Respira. Solta. Não é isso que acontece? Qualquer terapeuta que você for ir, qualquer processo que você for fazer,
A primeira coisa que as pessoas vão fazer, um processo de ansiedade, você está ali em crise, qual que é a primeira coisa? Até um resgate vai chegar. Se você sofreu um acidente de carro, de moto, você está lá no chão, resgate chega, a primeira coisa que eles vão fazer, respira fundo. Agora eu vou explodir sua cabeça. Por quê? Que o princípio de vitalidade é a respiração. Porque lá em Ezequiel, no vale de ossos secos, Ezequiel de frente, Deus levantou o exército que estava em ossos ressequidos e quando eles já eram corpo, ele virou para o profeta e desmistificou tudo isso e clarificou para o profeta, para mim e para você, o porquê da respiração. Porque quando você respira, você recebe o sopro daquele que pode preencher o espaço vazio e te transformar a vida. Naquele momento, Deus dá a direção para Ezequiel. Ezequiel, profetiza sobre os 4 cantos do mundo, que venha o sopro, sobre o vento, o sopro sobre esses corpos e aí eles vão ter vida. Entende? Todas as vezes que você respira fundo, nada mais e nada menos, você está indo dentro da sua alma e encontrando lá dentro o que Deus colocou lá, que já garante a vitória. Então, pelo amor de Deus, entende uma coisa de uma vez por todas: o Espírito que está em você é o Espírito que te dá vida, que te dá fôlego. Então para de desejar a morte, porque você tem um Espírito de vida. Para de desejar o ponto final, sendo que quem está com a caneta na mão é Ele, quem escreve a sua história é Ele. Então para de tentar rasgar a folha, no qual tem uma infinidade, numa pauta que um dia vai ser colocada para você. O que você fez com tudo que eu te dei? O que você fez com tudo que eu depositei? Existem dias maus? Vão existir dias maus. Vão existir dias que você vai estar, totalmente desgastado? Vai. Mas dentre todos, você não pode esquecer só de uma coisa: que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pode o mundo tentar te destruir, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Irmão, Ele é o único interessado em você. Por total. Por total. Interessado em você sem interesses em benefícios, mas interessado em você sabendo quem você é. E isso é suficiente. Deus não faz troca e Deus não aceita menos do que você ser o que Ele te depositou. Sabe, Deus te deu tanta coisa e Ele te olha vivendo sem nada do que Ele te deu. Sabe quando você deixa tudo em casa? É como se Deus tivesse te dado tudo e você sai, com uma roupa ruim, descalço, a pé, sendo que Deus te deu roupa legal. Eu estou falando roupa legal num contexto espiritual, tá? Deus te deu muita coisa para você andar com ela sobre algo de quem tem propriedade, força e paz, que você carrega como se fosse um mulambo. Eu não estou falando de roupa, não estou falando de estética, eu não estou falando sobre estrutura física, eu estou falando sobre alguém que tem dignidade, que tem autoridade, que tem poder, que tem governo sobre si. Deus te deu isso. Deus colocou o controle, ele tem um controle na mão, colocou um mini controle na sua, falando: eu vou te dar a direção, você aperta o botão na hora certa, nós dois fechamos a parceria, ninguém invade. Não tem espaço no seu coração para alguém manipular nada, a não ser que você permita. Sabe, Deus colocou algo em você no qual Ele desenvolveu algo blindado, que ninguém pode romper, a não ser que você abra a porta. Entende? É como se Deus tivesse construído você em uma casa blindada, mas com uma porta, obviamente, com uma fechadura. E nessa fechadura Ele depositou em você uma chave. Falou: ó, a chave dessa casa blindada tá aí. E aí você pega essa chave e empresta para todo mundo. Aí você começa a namorar hoje, faz uma cópia para o seu namorado. Aí você começa a relacionar com um amigo hoje, dá uma cópia para o seu amigo. Aí você conhece alguém na faculdade, dá uma cópia para ela. Aí você conhece alguém na rua, dá uma cópia para ele. Quando você vai assustar, você deu cópias de acesso de chaves para todo mundo que você conheceu. Só que aí vieram e roubaram algo precioso dentro da sua casa, você não sabe nem quem é, porque de tantas cópias que você entregou por aí, agora qualquer um pode entrar e fazer o que quiser de um lugar que era seu, blindado e que Deus desenvolveu para você. Cuidar da parada, e você deu cópia de chave para todo mundo. Entende uma coisa? Começa a recolher essas cópias, cara. Começa a recolher tudo. Vamos lá na parte da filha de Jairo. A filha de Jairo, quando ela estava próxima a morrer, Jesus foi lá e no meio do caminho encontrou com a mulher do fluxo de sangue, está chegando na casa dele. Quando ele chega lá, a menina já morreu. A menina já
morreu. E aí quando ele entra, ele fala assim, olha, sai todo mundo, fica só o pai e a mãe. Por quê? Eu não quero ninguém aqui que não quer que a menina viva. Eu não quero ninguém aqui que não acredite que é possível. Eu não quero ninguém aqui que não acredite no milagre. Eu quero quem vai celebrar. Eu quero quem vai continuar. Eu quero quem vai permanecer. Eu quero quem vai querer estrutura boa. Quem não quiser vai embora. Foi o que Jesus falou. Eu acho que você está na hora de começar a fazer isso, tá? Olhar para o lado da sua vida, olhar para dentro da sua casa, olhar para dentro do espaço, olhar para os lugares que você frequenta, olhar para dentro do seu trabalho, olhar para dentro da sua faculdade e falar, ei, basta! Aqui, me devolve essa cópia aí que eu te dei. Ou me devolve a cópia da minha casa. Me devolve a cópia aí do meu coração. Me devolve essa chave que eu te dei. Peraí, eu vou agora fazer uma seleção sobre quem realmente merece acesso à minha vida, ao meu coração, à minha história e em quem eu sou. Por quê? Você está se achando? Não estou me achando porque eu nunca perdi. Eu estou sabendo que eu sou alguém especial deixado por Deus. Logo, se eu sou alguém especial deixado por Deus, eu não posso te emprestar a chave de um lugar extraordinário. Me devolve a chave e um dia, quem sabe, eu possa te conhecer melhor a ponto de entregar para você uma cópia sabendo que você também tem um sagrado, que você também possui uma chave que é extraordinária no qual Deus te deu. E aí a gente faz uma troca dessa chave, sobe no altar e proclama que eu vou te ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E isso é o extraordinário. Aproveitando a oportunidade, antes que eu esqueça, a garotinha Isadora, de 10 anos, que assiste todo domingo, repetindo, 10 anos de idade, essa menina, essa mocinha, essa filha amada de Deus, chamada Isadora. Isadora, presta atenção que eu vou te falar agora. Um beijo no seu coração, tá bom? Eu fiquei muito feliz de saber que todo domingo você está aqui. Uma criança sedenta da palavra de Deus. Uma criança que ao falar, gente, fecha os olhos, ela fecha e começa a orar. Uma criança que está aqui abastecendo algo em si é valioso. E você que tem 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 anos que está aqui, talvez todo domingo você vem aqui e a cada domingo que você vem, você esquece o que foi dito aqui por Deus. Eu quero falar para você uma coisa. Eu nunca invento nada novo aqui. Eu não fico caçando uma palavra nova, eu não fico caçando uma moção nova. Todo domingo você vai entrar aqui, talvez você vai ouvir as mesmas coisas. A mulher do fluxo de sangue, Davi, José do Egito, Abraão, Moisés, o Cedraque, Misaque, Abidnego. Você vai ouvir versículo tipo Tiago 4,14. Eis que estarei convosco todos os dias, Tiago 4,14, sobre a sua vida é um vapor que aparece e desaparece. Depois você vai ouvir também. Eis que estarei convosco todos os dias. São típicos que eu vou falar toda live. Porque eu não estou aqui para te trazer nada novo, eu só estou aqui para te relembrar o que você nunca deveria ter esquecido e que faz um sentido absoluto para sua vida e até hoje você não entendeu. Então, presta atenção, de verdade, irmão. Olha para mim. Deixa eu te ajudar e você me ajudar a te ajudar a entender que você é amado por Deus e por pessoas. Eu estou aqui rasgando todo domingo, independente de onde eu estou, eu abro esse celular, eu abro aqui começar uma live ao vivo, não é porque é algo legalzinho, mas é porque eu te amo, cara. Se você duvida disso, deixa eu te dar uma ideia. Eu te amo, é por isso que eu estou aqui. É porque, esquecendo do que ficou para trás, eu persisto nas coisas que estão no alvo, em direção à frente. E você está na minha frente. E por isso que eu não desisto. E por isso que eu não paro. E por isso que eu não vou colocar um ponto. Porque você é extraordinário. E eu vou lutar enquanto eu tiver força, só para você entender que se a sua família não te dá sinal que te ama, se os seus amigos não valorizam quem você é, se você se sente alguém sozinho nesse planeta, nessa terra, olha para mim o que eu vou falar agora. Eu, Tiago, te valorizo e te amo. E por isso que eu estou aqui. Embora eu não vá na sua casa, embora eu não converse com você, mas todo domingo quando eu entro aqui, escuta o que eu vou te falar. É só para te relembrar que existe alguém que não desiste de você. Esse alguém é Jesus, é o centro, é o alvo. E eu só estou aqui como um instrumento dele para te lembrar, porque você não escuta de uma forma sobrenatural, porque você não ouve a voz dele dizendo, então ele me escolheu para estar aqui hoje só para te falar, ei filho, filha, eu te amo. Eu não desisto de você. Eu entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo. Eu te chamo pelo nome. Você é meu, você é minha.
eu não vou desistir. Embora você desista, Deus não desiste. Embora você colocou um ponto final na sua história, enquanto você está pensando em colocar um ponto para derrotar a sua existência de uma vez, Deus grita do alto do céu: eis que eu vou fazer nova todas as coisas de novo em você. Amém? Presta atenção. 50 minutos. Eu hoje vou fazer uma coisa mais rápida. 50 minutos eu vou fazer uma oração e finalizar, porque como eu disse, a Nayara tá lá, estava, né, na Canção Nova, e agora ela tá vindo de ônibus, eu tô aqui sozinho com os meninos, então não posso deixar eles muito tempo ali sozinho, eu já tenho que ir ali correr o oi para ver o que eles estão arrumando, então eu vou rezar com você e despedir, e domingo que vem nós estamos aí de novo, é nóis. Quero agradecer o pessoal de Mateus Leme, não sai da live ainda que nós vamos rezar. A nossa oração é o ponto mais especial. Você já sai correndo depois de ter recebido uma mensagem, uma palavra e sai vazado. Calma aí, vamos esperar, porque Deus tem uma palavra de oração e eu e você juntos somos mais fortes na oração. Ele prometeu, onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu vou estar no meio de vocês. Então, Jesus está aqui, então espera aí. Bom, Mateus Leme, tamo junto. Obrigado por ontem, viu? Essa oração aqui vai também para a galera aí que estava ontem em Mateus Leme, que foi algo extraordinário. Vamos lá, fecha os olhos aí. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, forte, imortal. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite. Fica conosco, porque já é tarde. Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te prestar louvores, honra e glória, porque tu és o Senhor, tu és o Santo de Israel. Senhor Jesus, nós te amamos. Senhor, nós também hoje compreendemos que nós somos amados por Ti, embora o cenário é outro, embora as pessoas nos tratem diferente, embora a nossa vida diga o contrário, nós acreditamos por sabermos quem Tu és e o Seu amor por nós, que cresce a cada dia mais. Senhor, dito tudo isso, nós queremos te pedir, Senhor, venha operando em nós, mais uma vez, milagres e maravilhas como o Senhor tem feito. Vem curando a nossa área afetiva, vem curando o nosso coração, vem restaurando toda a nossa estrutura, cada parte do nosso corpo e organismo. Senhor, tudo aquilo que tem sido ferido, toda doença, Jesus, física, emocional, psicológica, possa ser agora repelida e expulsa pela autoridade, Senhor, do Teu nome e o Seu sangue precioso. Nós não aceitamos nada do que não é Seu. Nós não aceitamos nada do que o Senhor nos criou para ser. O Senhor não nos criou com doença, o Senhor não nos criou com crise, o Senhor não nos criou em enfermidades graves, o Senhor não nos criou para viver sobre julgo de outras pessoas. Então nós renunciamos todo espírito e força contrária, tentando nos seduzir a vivenciar coisas que não é do seu agrado ou tentar colocar um ponto final na existência que o Senhor nos deu como vida e vida em abundância. Portanto, nós te glorificamos, nós te bendizemos e nós te damos graça nessa noite, 18 de fevereiro de 2024. Senhor, é hoje que nós entendemos que nós somos importantes, que nós somos especiais. Nós queremos clamar a presença do Seu Espírito no meio de nós, um Espírito que dá vigor, um Espírito que vivifica, um Espírito que traz para nós avivamento, fortificação. E nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito em nós possa fazer com que a nossa história, a nossa vida, a nossa jornada, a nossa casa, a nossa família possa refletir o Seu amor e aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos te glorificar e te dar graças nessa noite, dizer: Senhor, nós te amamos. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós declaramos para o céu nessa noite ouvir, para a terra nessa noite ouvir e até para o inferno nessa noite ouvir, que há poder na autoridade do Seu nome, o Seu nome é grandioso, é excelso, Jesus Cristo, nosso Senhor e Consumador da nossa fé. Amém. Então, irmão, tamo junto, é nóis. Não se esqueça, você que é de Juatuba ou do Barreiro, de Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. A grande maioria das pessoas que estão aqui são da região metropolitana de Belo Horizonte. Presta atenção em ela para mim. Próximo ao Hospital Santa Rita, divisa de BH, Contagem, esse final de semana, no dia 24, o meu alvo é Cristo, sábado, em Contagem, divisa com Barreiro, ali, BH, Contagem. Cara, vai. Só isso que eu vou te falar. Vai. Custe o que custar. Sobre dificuldade, sobre meios de transporte, sobre logística, sobre quilometragem. Vai. Só isso que eu vou te falar.
Para quem é de Jaboticatubas, mesma coisa. Dia 23, sexta-feira agora, Jaboticatubas e região próxima, também Meu Alvo é Cristo. Dia 23 na sexta, 24 no sábado, Barreiro, divisa entre Barreiro e Contagem, ali, Hospital Santa Rita, atrás ali. Então, te espero lá, tamo junto, 21h30, domingo que vem, tamo aqui de novo, faça chuva, faça sol e tudo que vier. Se Deus quiser e Ele quer, nós estaremos aqui de novo. Beijo no seu coração, um abraço, tamo junto, é nóis, fui.